Saudação a todos da comunidade e também aqueles que acompanham as redes sociais da Paróquia São Camilo de Leles. Eu sou Carlos Eduardo Scanhuela, sou paroquiano aqui de São Camilo e venho nesse mês de maio para auxiliar vocês com algumas reflexões sobre os dogmas de Nossa Senhora. No dia de hoje nós vamos começar falando sobre o dogma da maternidade divina de Maria. Nós falamos sempre na Ave Maria, chamamos sempre Nossa Senhora de Mãe de Deus. Mas será que essa sempre foi a compreensão de todos os cristãos nos primeiros séculos? É isso que a gente vai falar um pouco hoje. Lá no primeiro século da era cristã, nós temos que ter consciência de que todos tinham uma certeza: Jesus era plenamente humano. Afinal, eles conviveram com Jesus, eles comeram junto de Jesus, eles ouviram sua voz, apertaram sua mão. Então eles sabiam que Jesus era humano. Mas nem sempre foi essa a compreensão com relação ao Jesus também divino. Afinal, aqueles que conviveram com Jesus até ouviram da sua própria boca expressões como do Evangelho do domingo, do Dia das Mães, que nós ouvimos, Jesus falando, eu e o Pai somos um. Mas nem todos aqueles que não conviveram com Jesus tinham essa compreensão de Jesus divino. Ao longo dos primeiros séculos, muita coisa foi debatida, muita teologia foi analisada e grandes padres, grandes teólogos contribuíram para que nós definíssemos melhor aquilo que nós acreditamos. E quando nós pegamos as Sagradas Escrituras, nós vemos que o Jesus humano, que aqueles evangelistas conviveram, ele também era um Jesus divino. Mas uma coisa não anula necessariamente a outra. Jesus não é mais humano ou Jesus não é mais divino. Então, chamar Maria, por exemplo, de mãe de Jesus, para todos é muito fácil e sempre foi. Porque desde o começo da tradição cristã, as pessoas sabiam que Maria era a mãe de Jesus, ela é mencionada nos evangelhos. Então, essa compreensão todos tinham. Agora, chamar Maria de mãe de Deus, isso gerou uma certa polêmica. Lá no século V, houve uma reunião, um concílio da igreja, chamado Concílio de Éfeso, em que se definiu melhor essa situação, chamando verdadeiramente Maria de mãe de Deus. Mas por que isso? Não é errado chamar Maria de mãe de Jesus. Mas quando nós chamamos Maria de mãe de Deus, nós temos uma centralidade que não está em Maria, uma centralidade que está no Cristo. Ao afirmar que Maria é mãe de Deus, nós estamos reforçando que Jesus, o Filho de Maria, além de homem, também é Deus. Nos primeiros séculos, algumas pessoas chegaram a afirmar, pensar que Jesus não era necessariamente Deus ou era mais Deus do que homem. Então, reconhecer que Maria, a mãe de Jesus, é Maria, a mãe de Deus, é atribuir não necessariamente a Maria a uma grandeza, mas reconhecer que aquele Jesus é uma pessoa da Santíssima Trindade. Todos nós fomos criados. Aliás, o credo, chamado credo niceno-constantinopolitano, né? Aquela fórmula maior que nós rezamos no creio, afirma que Jesus foi gerado, não criado. O que isso significa? Significa que todos nós somos criaturas. Isso é, passamos a existir a partir da nossa concepção. Aliás, tem algo que alguns cristãos ainda não compreenderam muito bem. Alguns ainda acham que nós existíamos antes da concepção no ventre de nossa mãe. Isso não é verdade. Isso é teoria, isso é teologia espírita, por exemplo. Para a teologia cristã, nós passamos a existir no momento da nossa concepção. Mas Jesus não.
Porque Jesus ele já tem uma pré-existência. Antes de Jesus ser o Jesus que nós conhecemos por esse nome, ele era o Verbo divino de Deus, no seio de Deus, no seio da Trindade. Jesus, enquanto Verbo divino, ele existe desde sempre. Jesus é Deus desde sempre. Mas o Jesus que nós conhecemos também como homem, esse Jesus nós conhecemos por meio do ventre de Maria. Maria não é mãe somente do Jesus humano, porque senão a gente poderia acabar compreendendo que há uma diferença entre Jesus, o Jesus humano e o Jesus divino. O Jesus humano e o Jesus divino são a mesma pessoa. Jesus é de duas naturezas, natureza humana, como homem, mas anteriormente de natureza divina. Então, por isso, quando nós afirmamos que Maria é mãe de Deus, nós queremos deixar claro que Jesus sempre é Deus e sempre é homem. Esse é o dogma que nós conhecemos como dogma da maternidade de Maria. Muito obrigado, até o próximo vídeo.